começar, né? Perfeito. Bom dia, aliás, bom dia, boa tarde, boa noite, graças a paz. Não sei quando você vai estar assistindo isso. Estou aqui a convite do Michael, que já tem me chamado há um tempo para poder estar aqui com vocês. E me apresentar brevemente, né? Me chamo Aleph, sou psicólogo, sou formado em psicologia, trabalho com isso, né, no dia a dia, psicologia clínica. E no momento, me pós-graduando em neuropsicologia e psicofarmacologia. Sou pastor da Igreja Verbo da Vida, Zona Norte, Aracaju, bairro Lamarão. Pastor auxiliar lá naquela igreja há um ano. No momento estou fazendo a Escola de Ministros, que é uma escola de teologia do ministério. E, se tudo der certo, com fé em Deus, ano que vem, pretendo iniciar uma graduação em teologia também. É um prazer estar aqui com vocês e quero compartilhar algumas coisas que eu venho estudando, algumas coisas da palavra, sobre a saúde mental do homem, né? A nossa saúde mental. Quando o Michael me convidou, eu até perguntei para ele, né? Eu falei, Michael, mas seria o Aleph psicólogo, né, para palestrar, ou seria o Aleph pastor para ministrar? E ele falou, não, é uma ministração mesmo, né? Só que aí não tem jeito, a gente acaba misturando um pouquinho das duas coisas. Eu até peguei como base do esboço da ministração um esboço de uma palestra que eu tenho, que eu falo sobre essa questão, né, que geralmente em empresas e em alguns locais, falando sobre essa questão da saúde mental do homem. E eu tenho alguns dados aqui, que eu vou começar falando sobre isso, e logo após a gente entra com a palavra, tá? Vamos lá. Veja, são dados, ao meu ver, alarmantes, né? Pesquisas recentes, aqui no nosso país, no Brasil, né? Veja as estatísticas. 83% dos homicídios e dos acidentes têm homens como vítimas, né? Os homens vivem, em média, 7 anos a menos que as mulheres e se suicidam 4 vezes mais, certo? Então, proporcionalmente, o número de suicídios é muito mais alto entre homens e mulheres, certo? Quando um homem sofre um abuso sexual, por exemplo, a média de tempo para que ele consiga falar sobre isso é 20 anos, certo? 20 anos, ou seja, alguns até passam disso, isso é uma média, certo? E 3 a cada 10 homens sofrem de alguma disfunção sexual, seja disfunção erétil, ejaculação precoce, 3 a cada 10, ou seja, 30% dos homens. Mas praticamente ninguém fala sobre isso. 1 a cada 5 homens usam álcool ou tem problemas com alcoolismo. É uma estatística muito alta. Se a gente for parar para ver, cerca de 20% dos homens têm problemas com álcool, por exemplo. 6 a cada 10, ou seja, 60% dos homens enfrentam problemas emocionais como ansiedade, depressão, insônia, vício em jogo de aposta, vício em pornografia, coisas do tipo, né, de ordem psicológica. E uma outra estatística aqui que eu achei interessante, triste, mas interessante para esse recorte que a gente está fazendo aqui, que diz que apenas 3 a cada 10, ou seja, apenas 30% dos homens conversam sobre seus medos e dúvidas com amigos, com familiares, certo? Então, veja que essas estatísticas, elas falam sobre a dificuldade, basicamente, que nós homens temos de lidar, de uma maneira geral, a gente poderia resumir assim, com saúde mental, certo? Com a fragilidade do homem, com essa questão do homem ser muito fechado. Essa estatística mesmo do suicídio é interessante, porque ao passo, meus irmãos, que as mulheres tentam mais suicídios que os homens, estatisticamente falando, os homens se suicidam 4 vezes mais, certo? O que isso significa? Significa que, por exemplo, geralmente os métodos que os homens utilizam para se suicidar
são métodos assertivos, métodos que não têm volta, certo? Então, isso mostra que nós precisamos falar mais sobre esse tipo de questão, certo? Então, por isso que eu fiquei muito contente quando o Michael me convidou para estar aqui falando sobre esse tema, certo? Com base na psicologia, com base na palavra de Deus, que vamos começar a ler agora, mas isso é muito importante, né? Então, logo nessa introdução, eu quero deixar essa mensagem, que nós possamos ser mais vulneráveis, sem perder a nossa masculinidade, sem perder o significado de ser homem, ser um homem de Deus. Não é ser alguém que não fala sobre suas dificuldades. E a gente vai ver na palavra exemplos de homens de Deus, certo? Exemplos na própria palavra de Deus, de homens sendo vulneráveis, certo? De homens passando por dificuldades, que muitas vezes nós passamos, mas nós ficamos calados, certo? Mas nós ficamos calados. Então, Provérbios, capítulo 12, versículo 25, diz aqui, que a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra, certo? E muitas vezes essa boa palavra, ela vai vir de quem? Ela vai vir de um irmão, certo? Que vai nos acolher, que vai nos falar. Mas para isso acontecer, a gente precisa falar. Muitas vezes a gente tem vergonha de se abrir com um irmão em Cristo, de se abrir com um amigo para poder falar certas coisas, mas a Bíblia fala que a boa palavra, ela vai nos alegrar. Quando é que a gente vai poder ouvir essa boa palavra? Certo? E a gente não pode ser religioso ao ponto de falar, não, mas minha conversa é com Deus. Eu sou consolado pelo Espírito Santo. Amém, meu irmão. Nós somos, a Bíblia fala que Jesus mesmo disse que ele enviaria outro, né? Que ele haveria de subir para que descesse o Consolador, o Espírito Santo, né? O ajudador. Então, de fato, o Espírito Santo é o nosso Consolador. Mas veja, a Bíblia, ela não se contradiz. Então, ao mesmo tempo que o Espírito Santo é o nosso Consolador, a Bíblia fala que para nós consolarmos uns aos outros, certo? Gálatas, capítulo 6, versículo 2 diz: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. O que são as cargas uns dos outros? Aqui é uma palavra que denota um sentido de problemas espirituais, problemas emocionais, problemas práticos do dia a dia, certo? Quando a Bíblia fala de levar as cargas, está falando de tudo, de maneira geral, certo? Então, como é que a gente vai... E veja, uns dos outros, ou seja, ao mesmo tempo que eu vou levar a carga de alguém vai estar levando a minha carga. Mas para isso precisa haver o quê? Diálogo. Eu preciso me abrir para poder falar coisas que talvez eu não falaria, por medo, por vergonha, por medo de ser julgado. Mas sabe que aquele irmão que ele vai ouvir, ele também tem problemas, certo? Muitas vezes esse isolamento que a gente se coloca, aliás, muitas vezes não, esse isolamento que a gente muitas vezes se coloca, não faz parte do plano de Deus para nossas vidas, definitivamente, certo? A Bíblia o tempo todo vai falar sobre nós como corpo de Cristo. O apóstolo Paulo, em Coríntios, a gente não vai ler para ganharmos tempo, mas no livro de Coríntios, o apóstolo Paulo deixa bem claro, certo? Que nós somos corpo de Cristo. Ele vai falar, pode uma parte do corpo falar que é maior que a outra, é melhor que a outra, que não precisa da outra? Não. Por quê? Porque essa é a analogia bíblica. E Cristo é a cabeça do corpo, mas nós somos o corpo, certo? Então nós estamos aqui juntos. O isolamento nunca foi parte do plano de Deus para nós. Amém? E veja que Deus, ele fez a criação dele, e o que ele fala quando ele termina a criação? Ele diz que viu que isso era bom. Ao fazer o homem, né, o ser humano, ele diz, e viu que isso era muito bom. Então Deus, ele fez a sua criação perfeita, sem defeitos, certo? Porém, o pecado entrou no mundo. Eu acredito que a maioria de vocês já, obviamente, saibam disso, né? Então, qual que é a novidade? O ponto é que, a partir do pecado no mundo, se abriu uma porta
para diversas mazelas. Doença passou a surgir. Não foi Deus que planejou a doença, mas a doença passou a surgir, os males, violência, certo? E uma das violências que a gente vive hoje na sociedade, que muitas vezes é silenciosa, que não se fala tanto sobre isso, é a deturpação que o diabo conseguiu fazer na figura do pai, na figura paterna. Aqui no Brasil, talvez muitos que estejam escutando isso, né, tenham vivido uma realidade de pais divorciados, de abandono parental, de abandono paterno. É uma realidade que é muito grande no Brasil. Né? Eu acabei me esquecendo de pesquisar estatísticas atualizadas, mas da última vez que eu vi, esse número passava de 50%. Ou seja, a maioria de nós, a maioria das pessoas, lidam com casos de abandono paterno, de divórcio, certo? E isso acaba fazendo com que nós, através da figura paterna, a ausência dessa figura paterna faz com que nós cresçamos, muitas vezes, com o que significa ser homem de uma maneira deturpada, certo? Porque muitas vezes, ou pela ausência paterna, ou por uma presença paterna, mas de alguém que já foi machucado e está continuando esse ciclo de violência, certo? Quantos de nós aqui não crescemos aprendemos a ser homem de forma violenta? Por exemplo, a violência doméstica, infelizmente é uma estatística comum no Brasil, né? Violência doméstica. E o que é isso, irmãos? Isso é o diabo. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Então, isso é a ação do diabo para deturpar a base da nossa sociedade. Qual que é a base da sociedade? É a família. Amém? Então, eu assisti um documentário, até recomendo, é muito bom, chamado Falcão, Os Meninos do Tráfico. Fala sobre os falcões do tráfico. O que seriam os falcões? É o termo que eles chamam de, geralmente, adolescentes, menores de idade, que ficam nas favelas, nos locais do tráfico, observando, né, como um falcão. Por isso o termo. Observando se vem policiais, se está subindo algum carro de polícia, para poder avisar por rádio ou por algum tipo de sinalizador que a polícia está chegando ali naquele local. E por que eu trouxe esse documentário aqui como exemplo? Porque, impressionantemente, todos os meninos entrevistados, é muito legal, eles entram realmente assim, nas favelas, etc., e todos entrevistados não tinham pai presente. Todos, literalmente todos os meninos. Naquele documentário, dezenas de meninos, certo? E tem uma psicóloga chamada Valesca Zanello, ela tem muita pesquisa nessa área de masculinidade, e ela aponta um dado interessante cultural nosso, que muitas vezes o que é ser homem para nossa sociedade é simplesmente não ser mulher. Certo? Gente, Aleph, como assim? Porque muitas vezes a gente não define o que é ser homem. A gente define o que é ser mulher, e homem simplesmente passa a não ser aquilo. Certo? Isso acaba reduzindo o homem a um ser que muitas vezes não tem sentimentos, entre aspas, não pode expressar sentimentos. Certo? Quanto de nós nunca ouvimos a frase da infância? Não chore não, porque isso é coisa de mulher. Não chore não, porque você é homem. Certo? E a gente abre a palavra de Deus e vem lá em Lucas e tem Jesus chorando. Ela fala, e Jesus chorou. Será que Jesus não era homem? Não é verdade? A gente vê na palavra de Deus Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem experimentado em diversas situações, desde a sua juventude, um rei, um homem de guerra, e a gente vê diversas vezes caindo em prantos. Certo? Será que Davi não era homem? Então, a gente vê na nossa sociedade, como diz a psicóloga Valesca Zanello, que o homem ele se resume em duas coisas.
é o que ela chama de eficácia laboral e eficácia sexual. Ou seja, o homem é alguém que tem que ser um bom provedor e ter um bom desempenho sexual, apenas. Ou seja, o homem não tem camadas, certo? O que seriam camadas? Sabe quando a gente vai assistir uma série e tem aquele personagem que é vazio, que ele se resume a uma coisa só? Ou seja, um personagem sem camadas. Muitas vezes os homens, nós homens, somos tratados como algo sem camadas na sociedade. Apenas como alguém que trabalha e tem atividade sexual. Ou seja, a saúde emocional, o lado espiritual é totalmente negligenciado. Na minha igreja, acredito que na igreja da maioria daqui, a maioria dos membros são mulheres. Na minha igreja, pelo menos, e acredito que em muitas outras que eu já vi, em outras também, quando há um casal que é divorciado e um dos dois vai para a igreja, geralmente quem vai? A mulher. Certo? Pelo menos na minha igreja, por muito tempo, culto de mulheres super lotado, culto de homens mais vazio, até a quantidade de membros de mulheres ser maior. Certo? Então, muitas vezes, a gente vê que o homem, ele não se permite. Certo? Porque que, na maioria das vezes, quem a gente vê se quebrantando no momento de louvor e adoração na igreja? Mulheres. Certo? A gente tem até certos jargões, né? No meio evangélico, por exemplo, a mulher da oração, né? A mulher do canela de fogo, termos como esse. Mas que se a gente for para pensar, por que não existe termos como esse para os homens? Por que a referência é feminina? Certo? Sendo que, por exemplo, os apóstolos eram todos homens. Os 12 apóstolos eram homens. Certo? Mas por que em certo momento, a igreja acabou tendo maioridade feminina? Entende? Isso isso é algo que a gente pode resolver. Certo? A palavra de Deus, ela vai mostrar que... veja como isso é tão profundo, irmãos. Deus, certo? Ele é o quê? Ele é o Criador de tudo e todos. Certo? Deus, ele é um ser que está fora do tempo, ele é um ser atemporal, ele é um ser onisciente, onipresente, onipotente. Certo? Mas a palavra que ele escolheu para que nós o chamasse, certo? A palavra que Deus, o próprio Deus, escolheu, para que nós pudéssemos entender melhor, compreender melhor com a nossa mente limitada quem ele é Pai, certo? É Pai. O próprio Cristo chamava Deus de Pai, certo? Então, será que Deus errou ao escolher isso? Ou é, por exemplo, a nossa paternidade que muitas vezes está deturpada pelo pecado no mundo, certo? Deus, ele é um pai que ele não é só provedor, mas ele também cuida, ele ensina, a Bíblia diz que ele corrige a quem ama, certo? Mas ele também cuida, ele ama. A Bíblia, quando vai falar de exemplo de homem, certo? Ele vai falar que, Paulo vai falar, por exemplo, que para o homem amar a esposa como Cristo amou a igreja. Como foi que Cristo amou a igreja? Ele amou a igreja entregando a sua vida com sacrifício, mas ele também amou a igreja cuidando dos enfermos. A Bíblia diz que ele andava por toda parte fazendo o bem, certo? A todos e curando os oprimidos do diabo, certo? Então, o próprio Cristo, ele não era um ser de um aspecto só. Cristo, ele amava as pessoas. A Bíblia fala que ele se movia com compaixão, certo? São sentimentos que muitas vezes os homens não estão se permitindo sentir, porque acham que isso é coisa de mulher. Entende? Mas quando a gente vai ver na palavra de Deus, não é isso que a gente encontra.
Amém, irmãos? A gente tem, como eu falei, em João 11:35 também fala que Jesus chorou. E veja que Jesus chorou em que contexto? Jesus chorou diante da sepultura de Lázaro, que era seu amigo. Certo? E ele não chorou apenas pela morte de Lázaro, mas pela dor de Maria e Marta também. Certo? Então, veja que Jesus ele era 100% Deus, mas também era 100% homem. Certo? Será que alguém aqui poderia dizer que Jesus foi fraco nesse momento? Não, Jesus foi um momento de fraqueza de Jesus. Não, Jesus ele era perfeito. Isso me mostra que a gente expressar os nossos sentimentos não é sinônimo de fragilidade, como muita gente pensa. Inclusive, o Michael já me convidou por 2 vezes para palestrar sobre inteligência emocional, como psicólogo agora, e, no caso, né, melhor dizendo, e quando a gente vai aprender sobre inteligência emocional, um dos pontos principais é a gente entender que inteligência emocional não é suprimir e ignorar sentimentos. Pelo contrário, certo? Ou seja, a expressão da dor faz parte da experiência humana. E Jesus, sendo o exemplo de varão perfeito, como a Bíblia fala, ele chorou, ele expressou sentimentos. Não só nesse momento, a gente tem um momento, por exemplo, de Jesus próximo de sua morte, ele sabia que ele ia morrer, ele veio para cá com essa missão, mas ele diz, movido de agonia, ele estava aflito, ele diz, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade, não a minha. Por que ele diz isso? Porque a vontade dele, enquanto humano, não era de não morrer. Era de não morrer. E óbvio que há a questão teológica de que muitos dizem assim, não, na realidade ele estava aflito pela separação com Deus e não pela cruz em si. Óbvio, né, que a grandíssima parte era por conta disso. Mas também tinha um lado humano de Jesus. A prova disso é que ele chorou pela sepultura de Lázaro, por exemplo. Certo? Ele chorou, ele ficou triste ao ver aquela situação. Ele sentia compaixão, então ele tinha sentimentos humanos, digamos assim, que nós sentimos também na nossa vivência humana. Certo? O próprio Cristo talvez seja o maior exemplo, não precisa nem mais de nenhum outro. E a gente tem outros exemplos também na palavra de Deus, de Jesus expressando sentimentos. Certo? Ele era o mesmo Cristo, certo? Que olha e fala, homem de pequena fé, certo? É o mesmo Cristo que chora ao ver um amigo morto e os familiares chorando, entende? Então isso mostra para mim, para você, que ser homem, segundo a palavra de Deus, não é alguém que não se importa com a saúde mental, não é alguém que precisa se demonstrar o tempo todo forte, certo? O tempo todo como alguém, como uma rocha, certo? Que não se abala, como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre, certo? Não é isso que a Bíblia fala. O apóstolo Paulo tem diversos textos, que se a gente fosse parar para ler todos, a gente ficaria horas lendo aqui e estudando sobre eles, certo? O que o apóstolo Paulo fala? Ele diz que nós podemos ficar abatidos, mas não destruídos, certo? Estamos perplexos, ou seja, assustados, mas não desanimados, certo? O que isso quer dizer? Que nós podemos sentir sentimentos negativos, nós podemos nos abalar, mas isso não significa que nós vamos ser destruídos, certo? Muitas vezes a gente foca no final do texto apenas, né? Obviamente que é o principal, ou seja, abatidos, mas não destruídos. Mas veja que ele fala sobre estar abatido. Ele não nega que nós possamos estar abatidos, certo? O apóstolo Paulo, ele em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8 e 9, ele diz, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois fomos sobremaneiras oprimidos acima de nossas forças. Ou seja, eles foram oprimidos de uma forma que eles não puderam suportar, de tal modo que até da vida desesperamos. Ou seja, ele temeu, ele ficou com medo, ficou desesperado, achando que iria morrer.
Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos. Ele fala o quê? Que, basicamente, mesmo se a gente morresse, a nossa confiança está em Deus que ressuscita os mortos. Ou seja, isso não impediu ele de avançar. Mas ele fala que, veja, ele fala, tá falando aos Coríntios, ele fala, não, eu não quero que vocês ignorem a tribulação que nos sobreveio na Ásia. Certo? Por quê? Porque muitas vezes nós queremos ignorar as nossas tribulações diárias. Certo? Problemas no trabalho, e a gente muitas vezes não se abre para a esposa. Eu não sei quantos que estão ouvindo são casados, mas não se abre para amigos, não fala sobre esse tipo de coisa. Quando o apóstolo Paulo, escrevendo a carta, ele fala, olha, eu não quero que vocês ignorem, certo? Foi algo tão grande que eles se desesperaram temendo a morte, de tal modo que até da vida desesperamos, certo? Isso aqui é o apóstolo Paulo que está falando, né? O evangelista dos gentios. Ele escreveu grande parte do Novo Testamento, certo? Um dos maiores exemplos de homem de Deus que nós temos na Bíblia. Mas não só nesse texto, ele fala em diversas outras passagens sobre aflições, sobre as coisas que ele passou. Isso não diminuiu o seu apostolado. Ele não escondeu a sua fraqueza, mas ele usou a fraqueza para glorificar a Deus. Ele não diminuiu os seus sentimentos, mas ele revelou a sua dependência de Deus. Muitas vezes nós temos dificuldade porque a gente cresce ouvindo que a gente tem que ser independente, a gente cresce aprendendo a meritocracia, a gente cresce aprendendo a fazer tudo com a força do nosso braço. E por isso que muitos de nós, às vezes, temos dificuldade de depender de Deus. Porque é totalmente contrário ao que a gente cresceu aprendendo, se martirizando, se esforçando para fazer. Mas a Bíblia chega e fala, ei, Jesus fala para nós, me dá o seu jugo, que é pesado, toma o meu fardo, que é leve. E a gente cresceu aprendendo a pegar no pesado. Óbvio, a gente tem que trabalhar e se esforçar, a Bíblia fala sobre isso também. Mas a gente aprendeu que ser homem é sofrer calado. Quando a Bíblia não fala sobre isso. Os exemplos que a gente vê na Bíblia não são assim. Certo? A gente tem um grande exemplo que eu gosto de sempre citar, é o profeta Elias. Certo? Um profeta que passou por diversos milagres. Certo? Ele passou por... no livro de 1 Reis, a gente vê que ele passou por um grande triunfo sobre os profetas de Baal. Centenas de profetas de Baal. Ele desafiando sozinho aqueles profetas. E ele vence porque Deus estava com ele. Deus se mostra real e o Deus, o Baal, né, os profetas de Baal, o Baal se provou ser simplesmente nada ali. Né? Ao ponto de Elias caçoar deles. Elias estava, como a gente diz aqui, né, em Sergipe, mangando, né, caçoando dos profetas de Baal. Ele fala, talvez ele não esteja ouvindo, fale mais alto. Eles estavam lá se martirizando, se batendo e querendo que o fogo descesse do céu e nada. E ele mandou encharcar a lenha. Ele mandou jogar baldes e baldes e baldes de água. Quem é que sabe que madeira molhada não queima? Mas a Bíblia diz que veio um fogo do céu e queimou aquele holocausto. Certo? E os profetas tiveram que correr, eles fugiram, temendo a morte. Certo? Então, Elias, ele passou por muitas experiências vendo o poder de Deus, o agir de Deus na frente dele. Certo? Mas, após esse fato, Jezabel, uma mulher, ameaça ele. E veja o que diz em 1 Reis, capítulo 19, versos 3 e 4. Diz que, vendo isso, Elias se levantou e, para escapar com vida, se foi. E chegando a Berseba de Judá, deixou ali seu moço, que era um assistente. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, ou seja, um dia caminhando. E ali, debaixo de um zimbro, assentou-se e pediu para si a morte. E disse, já basta, Senhor,
tira agora a minha vida, porque não sou melhor do que meus pais. Isso é um choque muito grande, porque a gente lê nos capítulos anteriores, de 1 Reis, um Elias triunfante sobre o inimigo, um Elias vivenciando experiências gigantescas com Deus. Mas, ao ser ameaçado, ele se deixou levar pelos seus sentimentos. Certo? Ao ser ameaçado, ele fugiu, caminhando pelo deserto, deitou, pediu para Deus tirar a vida dele, pediu a morte. Certo? O que foi isso? Foi um momento de fragilidade do profeta Elias. Certo? Ele se sentiu sozinho e desejou morrer. Ele achou que ele estava sozinho ali. Ele achou que não tinha ninguém mais por ele. Certo? Primeiro erro, ele esqueceu do poder de Deus, que ele tinha visto há pouco tempo. Certo? Mesmo após esse momento, Deus envia um anjo, você pode ler depois 1 Reis 19, Deus envia um anjo para alimentá-lo, dá ânimo para ele, mesmo assim ele continua ainda, depois vai um outro anjo. Mas enfim, o ponto central é que ele, no momento de fragilidade, esqueceu, como eu falei, primeiramente, do poder de Deus, e segundo, ele se sentiu só. Quando nós, muitas vezes, estamos rodeados de irmãos na igreja, somos rodeados de pessoas, esse espaço aqui mesmo, né, que é idealizado por Michael, é um momento desses, para a gente não se sentir sozinhos, mas a gente se sente só. Só que Deus, depois, ele fala o quê? Para Elias: ei, eu preservei outros 7.000. Ou seja, ele estava se sentindo sozinho, mas Deus tinha preservado milhares como ele. Certo? E olha que interessante, nesse momento de fragilidade de Elias, né, mais para frente você vai ver que Deus fala aí, bora, né, como se fosse assim, vamos lá, Elias, agora vamos agir. Mas nesse momento inicial, Deus ele não repreende Elias. Deus ele envia um anjo para alimentar ele, para cuidar dele. Isso também nos ensina algo, é verdade? Não é verdade? Ou seja, Deus não olhou para ele e falou: ei, Elias, você é homem, né? Bora. Como muitas vezes a gente ouviu na vida, ou até fala e reproduz esse tipo de coisa. Ei, você é homem, bora, você é macho. Né? Isso não é coisa de homem, não. Tá chorando aí, deitado, pedindo para morrer. Tá doido? Bora, bora. Foi isso que Deus fez? Não. Deus acolheu o sentimento dele naquele momento. Cuidou dele. Certo? Depois, quando isso se manteve, aí sim Deus exortou ele, né? Vamos lá. Mas, no momento inicial, Deus acolheu. Olha que coisa linda. Isso no Antigo Testamento. Muitas vezes, as pessoas que não conhecem a palavra de Deus acreditam que é como se fosse um Deus no Antigo Testamento e um Deus no Novo Testamento. Mas a gente vê muitos exemplos de cuidado do Senhor no Antigo Testamento também. Então, existem diversos outros exemplos na palavra de homens de Deus, homens poderosos, como Elias, como Davi, como Paulo, como Jesus, certo? Principalmente Jesus, né? Mas que tiveram seus momentos de fragilidade intensa, de maneira intensa até. Isso não foi negado. Pelo contrário, isso foi registrado com um propósito. Então, a Bíblia, a Escritura de Deus, ela é útil para o nosso ensino. Então, nós podemos aprender com isso. A gente não precisa negar a nossa saúde mental. Michael, você gostaria de falar? Sim, sim. Cara, tudo isso que você tá falando muito interessante, cara. Muito interessante mesmo. E eu tô aqui anotando e recebendo tudo também. Tem até uma declaração do próprio Deus em Gênesis 2:18. Eu ouvi isso numa ministração que eu vi esses dias, que eu achei fantástico. Quando Deus olhou para Adão e disse: não é bom que o homem esteja só. Porque para Deus, se só tem ele e eu, isso para ele é estar só, é estar afastado do corpo, né? E quando você Sim. falou sobre procurar pessoas de confiança para se abrir, isso é muito importante
importante, porque parece que as coisas elas perdem força. Na verdade, parece não, na verdade é a verdade, né? Quando a gente traz para a luz. E você citando alguns exemplos, eu também consigo me lembrar de Davi, porque Davi, a gente costuma conhecer ele como matador de gigantes, mas ele foi alguém que premeditou um pecado gravíssimo, né? Ele meio que causou a morte de um cara que era casado com Batseba, para ele poder ficar com ela. E depois ele reconheceu esse erro dele, ele pediu perdão, ele assumiu a responsabilidade, o erro dele, que é o que eu muitas vezes não vejo em alguns homens, não vou dizer todos, mas certos homens têm dificuldade de pedir perdão, de verbalizar o perdão, ou de ter esse senso de autorresponsabilidade. Por exemplo, se o divórcio aconteceu, a culpa foi da mulher. Se aquilo não aconteceu, a culpa foi do governo. E, enfim, fica culpabilizando terceiros o tempo todo e não reconhece seus próprios defeitos, seus próprios erros, que é uma coisa que eu percebo muito. Então, eu só queria mesmo destacar isso, que eu acho que pode, de certa forma, acrescentar na vida de alguém. E é muito importante um homem entender a diferença, né, entre autorresponsabilidade e condenação, porque a Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A condenação ela é diferente da autorresponsabilidade, porque a autorresponsabilidade a gente consegue enxergar com os olhos de Deus, é onde a gente precisa melhorar, sem se condenar. Reconhecer seus erros, pedir perdão, se perdoar e avançar, né? Agora, a condenação não, ela joga a gente para baixo, ela é uma ferramenta do diabo para tentar nos parar, para arrancar nossa virilidade, nossa energia, que é uma coisa que eu quero falar mais para frente também aqui, que é um aspecto masculino muito deturpado hoje em dia também, né, essa questão da virilidade. Mas é isso, cara. Era isso que eu tinha para compartilhar aqui. Fica aí para citar na vida de alguém. Sim, sim. Eu até leio um texto, tem esse mesmo sentido do Gênesis. Eclesiastes 4, 9 e 10 diz: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor recompensa do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Muito bom. Ou seja, quanto de nós a gente tem que olhar esse texto observando os dois lados dessa história. Certo? Nós podemos ser, ao mesmo tempo, o cara que está caído, precisa de ajuda de alguém, e ao mesmo tempo nós podemos ser aquele cara que está em pé para levantar outros. Certo? Então, nós precisamos entender e viver na prática dessa palavra. Porque muitas vezes nós queremos praticar a palavra, algumas partes da palavra, né? Como a Bíblia sendo um grande buffet de restaurante que a gente vai e se serve daquilo que a gente mais gosta. Mas, como a gente estava falando com homens aqui, nós homens precisamos urgentemente mudar essa concepção do que é ser homem. Sim. Não, sabe, isso aí, esse papo aí seu é papo de esquerdista, é papo de progressista, não, de forma alguma. Sim. Nada mais conservador do que isso. Que eu estou falando aqui baseado numa palavra que foi escrita há 2000 anos. Certo? Nada mais conservador do que isso que eu estou falando aqui. Pelo contrário. Certo? Então, como o Michael falou agora, eu ia comentar sobre essa questão também, dessa masculinidade, que é uma masculinidade deturpada que a gente tem hoje em dia. Sim. Certo? É uma masculinidade, inclusive, certo? Que causa confusão na identidade sexual de muitas pessoas. Certo? Eu mesmo já vi diversas pessoas com confusão na sua sexualidade, porque simplesmente nunca gostaram muito de futebol, certo? Nunca gostaram muito de coisas de homem, entre muitas aspas. Tinham mais sensibilidade, gostavam de pintar, de fazer artes, esse tipo de coisa. E aí, o que a pessoa ouvia? A infância e a adolescência inteira.
esse cara é gay, certo? Esse menino aí é estranho. Por quê? Porque homem, o que é homem para o mundo? Homem gosta de jogar bola, é bruto, não tem afeto, não tem sensibilidade. Basicamente isso é ser homem. Né? Me tomo como exemplo nesse sentido, porque na minha turma de psicologia, acho que tinha cerca de 60 pessoas. Dessas 60 pessoas, 4 homens, certo? Dos 4 homens, 2 eram abertamente homossexuais, certo? Então, o outro não sei sobre a questão de sexualidade dele. E tinha eu lá, como um homem cristão, certo? Uma turma majoritariamente feminina. Quer dizer que, então, que psicologia é coisa de mulher? Para muita gente, sim. É curso de mulher, é profissão de mulher. Por quê? Porque o homem se afasta disso. Certo? Ao mesmo tempo, uma turma de engenharia é majoritariamente masculina. Certo? Isso o que isso significa? Que muitas vezes a masculinidade está associada a uma frieza sentimental, a uma insensibilidade, certo? Então, aquele cara que não gosta de futebol, aquela criança que gosta de pintar, e etc., provavelmente ele deve ser um excelente artista, um excelente designer, e etc. Não quer dizer que ele não seja homem, mas muitas vezes a gente cresce ouvindo e reproduzindo esse tipo de coisa. A gente vê alguém com traços mais delicados, certo? E já a ponto dele fala, é gay. Certo? Eu vi um vídeo numa página no Instagram de uma mãe que desde ela gravando assim e um vídeo mostrando assim essas filmagens, etc., até os dias atuais, com o filho dela, desde pequeno, o menino calçando o sapato da mãe, morava só ele e ela, né, e ela gravando assim, perguntando para ele, você gosta de homem ou de mulher? Com o passar do tempo, sempre questionando ele. Né? Ao passo que, na adolescência, um pouco mais velho, ele estava lá, o último slide, digamos assim, do vídeo, era ele com um namorado. Né? E eu fico me questionando, o quanto será de influência que ele recebeu para isso? Né? É um tema muito polêmico, pouquíssimo falado, né? Mas, ao mesmo tempo, muitas vezes, Aleph, o que você acha? Não estou falando aqui enquanto psicólogo, não estou afirmando categoricamente que os gays são influenciados para serem gays. Não é isso que eu estou afirmando, gente. Certo? Não pode ser leviano nesse ponto. Mas o ponto aqui é nós, enquanto igreja, quantas vezes nós estamos matando a masculinidade de muitos homens. Por quê? Porque a gente entende que ser homem é ser uma coisa só. Sim. Certo? O Michael, lá na Verbo da Vida, né? Na sede, ele é o líder do grupo de teatro. Eu imagino que a maioria do grupo de teatro são mulheres. Não é verdade? Ou tô Verdade. errado? Verdade. Pois é. É isso aí, Por quê? verdade. Porque A maioria são a mulheres. sensibilidade artística é associada à mulher. É associada à mulher. E a gente tem esse desafio de trazer mais homens, né? E graças a Deus isso vem se rompendo. Porque, como você falou, tem esse estereótipo, né? Sim. E eu, assim, queria até honrar aqui a vida do meu professor, Eduardo Fabião, que é um homem muito bem casado com a Alaine, um homem sensível e um grande homem de Deus. Ele é, inclusive, seu colega na escola de ministros e pintor, sabe? Carrega as características masculinas, gosta de futebol também, ele é torcedor, se eu não me engano, é do Inter, mas você não vê ele jogando futebol, você vê mais ele pintando, né? E Exato. é um grande exemplo para mim de homem de Deus, assim. Então, você vê como, assim, é bom a gente saber que existem pessoas reais, né? E bons exemplos. Sim. Exato. E qual que é o problema? Que nós, muitas vezes, enquanto igreja, a gente entende que ser homem é uma coisa só, de uma forma só, baseado completamente em questões culturais e não na palavra de Deus. Certo? E quem é que hoje em dia nós vemos falando sobre
formas diferentes de ser homem. O mundo, que fala isso de uma maneira agora, aí sim deturpada. Sim. Certo? Que vai falar que vai levar a pessoa a coisas e ideologias e pautas que nós sabemos que são contra a palavra de Deus. Por quê? Porque nós abrimos mão disso. E muitas vezes até concordamos. Para ser homem tem que ser assim, 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 assim. Eu tenho, para mim, um maior exemplo pessoal, né, de homem de Deus é meu pai, né, o pastor Fábio, que é o pastor presidente da igreja, no qual eu sou um dos pastores auxiliares de lá. Foi um homem criado pela mãe, né, só basicamente, até os 18 anos, quando ela faleceu, minha avó, não cheguei a conhecê-la, mas sempre o vi se esforçando, trabalhando, caminhando, vendendo coisa pela rua, com sapato furado, botava um pedaço de papelão embaixo no pé, trabalhador, esforçado, fazia questão de se esforçar para que minha mãe pudesse cuidar de mim em casa. Né? A gente não tinha boas condições, mas sempre ele dava 200% de si. Quando ele assumiu a igreja, por 4 anos, a igreja ainda não podia pagar um salário para ele, então ele trabalhava no CIOSP, fazendo atendimento do 190, do 181, etc. Madrugada, né? Então muitas vezes eu vi ele saindo do trabalho, indo para ministrar na escola bíblica dominical direto, virada à noite, né? Ou seja, um grande exemplo de homem, mas ao mesmo tempo eu sempre vi meu pai cozinhando, inclusive cozinhando melhor que a minha mãe, né? Eu sempre vi meu pai lavando louça, arrumando casa. Eu sempre vi meu pai sendo um homem extremamente sensível, chorando, se quebrantando na presença de Deus. Quantos de nós aqui, para os que têm filho, por exemplo, né? Será que seu filho tem visto você, homem, né, chorar na presença de Deus? Será que seu filho tem visto você, homem, se quebrantar na presença de Deus? Ou ele só vê a mãe? Será que seu filho tem visto você orar, você participar de eventos de oração? Porque muitas vezes evento de homem é o quê? É pesca, futebol. Cadê a oração? Oração é coisa de mulher, então. Então, muitas vezes, retomando o exemplo, né? E eu via meu pai fazendo esse tipo de coisa. Mas sempre tendo muita sensibilidade. Né? Tanto com o Senhor, quanto com coisas gerais assim, da vida, chorando em diversos momentos, né, de fragilidade. Não cabe aqui falar, mas sempre foi esse exemplo para mim. Né? E eu quero ser isso. Não tenho filhos ainda, mas eu quero ser isso também, né, para os meus filhos. Porque muitas vezes, infelizmente, a igreja se perdeu nisso. E, obviamente, eu não quero negar aqui que existe a necessidade de nós afirmarmos a masculinidade, porque também tem o outro lado da moeda, né? Obviamente. De homens que estão perdendo as responsabilidades, como já foi dito aqui, homens que estão perdendo o seu papel de provedor, porque estão já se deixando levar por um lado de que não precisa, isso é machismo e nada disso. Mas por que estão indo por outro lado? Porque a igreja abriu mão desse outro lado. Se nós estivéssemos o tempo todo vendo o homem com essa complexidade que a palavra de Deus fala e dá exemplo sobre isso, a gente não teria problemas com isso. Mas hoje a gente tem diversos grupos e eventos de masculinidade bíblica, porque a igreja abriu mão do que é do que é a verdadeira masculinidade, que é uma masculinidade complexa, uma masculinidade que fala sobre fragilidade, sensibilidade, e ao mesmo tempo sobre força. Né? Então a gente vê hoje muitos homens fracos, porque a igreja abriu mão de falar que nós podemos ser fracos também. Né? Então, por isso que é importante tanto a gente resgatar essa masculinidade para quem precisa, mas ao mesmo tempo lembrar do coração sensível para quem precisa. Então, não quero que cair no erro de falar sobre um e esquecer o outro. Né? Entendam isso. Por favor, vamos ter maturidade para entender. Mas, muitas vezes a gente fala muito mais sobre um lado e não fala sobre o outro lado. Né? Na 1 Coríntios 6, 19 e 20, diz aqui: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por um bom preço.
Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Veja que, o que esse texto tem a ver? Veja que ele fala aqui sobre essa dualidade, do corpo e do espírito, certo? Porque, a mente, a nossa saúde mental está incluído aqui, faz parte dessa questão humana. O corpo, ele fala o quê? O lado humano, e o espírito é o lado espiritual. Ou seja, o nosso lado carnal, digamos assim, o nosso lado humano, ele também pertence a Deus. Certo? Também também deve glorificar a Deus. Certo? Então, quando a gente cuida da nossa saúde mental, por exemplo, a gente está glorificando a Deus. Amém? Alex, eu tô aqui numa chácara e tem um cachorro que é um grande exemplo para mim de masculinidade. Ele guarda a nossa chácara aqui. E, cara, vocês precisam ver, quando chegam dois cachorros maiores do que ele vai em cima dos dois para tirar os dois da chácara aqui para proteger a gente. É impressionante. Agora também, quando ele tá carente, ele começa a chorar, sabe? Ele pede ajuda. Quando ele tá com fome, ele vai lá e bate como é que eu posso dizer, na latinha dele lá para pedir comida. Então, assim, eu estou dando um exemplo aqui da natureza, né? De um cachorro, mas que é engraçado, né? Que cumpre um pouco dessa questão, porque a natureza ela foi criada para a glória de Deus, né? Então, ela nos ensina muita coisa também. Né? Então, é isso, é muito bom. A questão da virilidade, né, que eu queria destacar aqui, antes de Aleph continuar, é que a virilidade é um aspecto próprio masculino. Se você for no dicionário, você vai ver lá que características que são consideradas como próprias do homem. Então, hoje, a sociedade ela inverteu muito isso. Você vê muito mais mulheres entrando nessa posição, porque homens estão deixando de entrar nessa posição de virilidade, de tomar frente, de falar alguma coisa, de se posicionar. Às vezes eu estou liderando ali pessoas e as primeiras pessoas a falarem são as mulheres. Não são os caras, né? Os caras ficam muito acuados, muito... E assim, é interessante a gente entender que a gente pode ser homem de Deus sendo viril, sim. Porque a virilidade ela não tem a ver com a brutalidade, mas ela tem a ver com você ser violento contra as obras do diabo e mantendo a sua amabilidade com as pessoas. Porque o que às vezes acontece? Muitos homens acabam deixando de serem viris porque tem medo de machucar as pessoas. Em que sentido? De confrontar coisas que você está tolerando ali durante muito tempo. E aquilo só está crescendo, seja no seu departamento, que você está liderando, seja na sua família. E como homens, a gente precisa ser firme, a gente precisa ser viril, a gente precisa confrontar o pecado, confrontar as pessoas em amor. Porque, às vezes, a pessoa associa o confronto a discussões brutas e pessoas com o rosto vermelho e aquela coisa toda, né, maligna do inferno. Não, gente, confronto. Jesus confrontou Pedro quando ele errou. Jesus confrontou pessoas, os fariseus, sabe? Por quê? Porque ele era um homem viril. Né? Ele não tinha medo de perder a reputação dele. E ao mesmo tempo que o homem ele pode ser viril confrontando, ele também pode manter a sua virilidade trazendo conforto, né? A Bíblia fala que o próprio Jesus tinha um dos seus discípulos reclinado no seu peito, né? E às vezes eu acho que alguns homens acabam achando que, sei lá, ser carinhoso, receber um abraço, sei lá, é uma coisa que não é de homem, mas isso é muito contrário. Exato. Né? Então, ser viril, eu até anotei aqui, né? Não é você ficar mostrando seus músculos, necessariamente, mas é você resistir ao diabo. Em meio a uma sociedade moral, você decidir ser santo. É você bater o pé e manter a sua santidade. Um grande exemplo de homem bíblico é José. Né? Ele foi um grande homem de Deus na época dele, negou
um favor ali que ele poderia obter, meio que cedendo à tentação sexual da mulher de Potifar, e ele negou isso para ir para dentro da prisão. Ele foi muito homem, foi muito viril em ter confrontado aquela mulher sem ser bruto. Para mim, então, é um grande exemplo do homem de Deus. Exato, exato. O segredo é a gente sempre estar no equilíbrio. Virilidade, como você falou, não é sinônimo de violência. A gente sempre tem que lembrar que é isso. A gente pode ser um grande homem de Deus, viris, com a masculinidade que Deus criou para ser, sem ser violento, sem ser agressivo, sendo carinhoso, sendo... Michael, você não tem ideia talvez tenha, não sei, mas de quantas mulheres às vezes chegam até no consultório mesmo, mas também na igreja, porque assim, o homem, ele muitas vezes provê tudo, a geladeira está cheia, mas não tem carinho com os filhos, não tem carinho com a esposa. Ou seja, como eu falei, esquece das camadas. Pega um aspecto só, que é o aspecto do provedor. Exato. Então o cara pensa, não, a geladeira tá cheia, tô aqui numa vida sexual com minha esposa satisfatória, mas ao mesmo tempo não tem carinho, não tem sensibilidade para ouvir, não tem paciência para ouvir. Isso não é ser homem de Deus. Eu queria ler um último texto aqui, para finalizar. Tiago, capítulo 5, versículo 16, que diz aqui, 5,16: confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Veja que ele fala aqui: confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. Ou seja, ele não está falando só sobre orar para sarar. Isso começa onde? Começa no confessar uns aos outros. Confessai as vossas culpas, certo? O que são as nossas culpas? Veja que isso esse texto é tão fantástico, porque veja que ele está falando sobre sarar aqui, mas ele não está falando sobre doença. A gente está lendo um texto escrito há 2000 anos atrás, praticamente. Certo? A gente está lendo um texto escrito há 2000 anos atrás, praticamente, falando sobre confessar as culpas e sarar. Não está falando aqui sobre a gente confessar uma doença, certo? Ou seja, expõe as vossas doenças uns aos outros e orais para que sareis. Isso é tão fantástico, porque Tiago, que ele está dizendo para confessar as vossas culpas. E muitas vezes essas culpas são traumas que a gente carrega. Muitas vezes essas culpas são culpas, literalmente, né? A gente se sente culpado por diversas situações. São medos, né? Tudo que a gente puder encaixar nessa questão de culpas, que traga esse peso para a gente não só pode confessar, mas a gente deve confessar uns aos outros. E orar uns pelos outros. E sempre, sempre, se a Bíblia fala sobre isso, a Bíblia fala sobre o quê? Uns aos outros. Uns aos outros. Nessa mentalidade de corpo, de que eu preciso da ajuda do meu irmão, e meu irmão precisa da minha ajuda. Certo? Mas muitas vezes a gente tem vergonha de dar o primeiro passo, porque a gente acha que não, o irmão vai me julgar, porque como se só a gente tivesse problemas, como se só a gente passasse por situações, mas não é verdade. A gente não pode cair na cilada do diabo, do isolamento. A gente não pode cair na cilada do diabo, do que não fale não, porque você vai ser julgado. Né? A gente não tem coragem de falar para o outro que a gente está sendo tentado para atrair a esposa, ou então a gente não pode falar para o outro que tem um trauma disso aqui ou daquilo lá. Mas a Tiago, ele fala: confessai uns aos outros e orais uns pelos outros, para que sareis. Certo? Então, meus irmãos, gostaria de finalizar com esse texto, estimulando a gente a confessar uns aos outros essas questões, a estimular esse diálogo, estimular saúde mental. Né? Então, existem bons psicólogos, né? Eu sou um deles, mas poderia indicar colegas também,
para que possa buscar uma terapia, por exemplo. Tem tantos homens precisando de terapia. Tantas mulheres chegam, às vezes, para mim, e eu penso, poxa, era melhor o marido dela estar fazendo terapia do que ela. Sim. Porque, enfim, ou então, eu tenho um exemplo até nisso, de um amigo meu, pessoal, não vou citar o nome dele aqui, mas é até curioso que ele é um dos meus melhores amigos da vida, né? Eu sou psicólogo e ele sabe disso, obviamente, né? A esposa dele já fez terapia comigo também, por uns 3 meses, mais ou menos. Uma grande amiga minha também. E claramente ele estava passando por problemas, situações que ele precisava de terapia. Claramente. Só que ao falar isso com ele, não, não tem negócio de terapia, não. Ficava falando, bicho, você é cara de pau, né? Eu sou psicólogo, você está falando isso para mim. Ele, não, mas esse negócio aí... Hoje, graças a Deus, ele está fazendo terapia, né? Tem uns 2 meses. Ele está amando, assim. Inclusive, às vezes, foi até engraçado que ontem eu até convidei eles para a nossa casa. Ele disse que não ia poder porque ele tinha terapia. Eu fiquei feliz pra caramba por ele ter negado. Mas, como muitas vezes a gente tem esse estereótipo, né, de que o homem não precisa disso, e até eu percebi o quanto isso é sério por conta disso. Né, que um dos meus melhores amigos tinha essa visão, mesmo tendo um dos melhores amigos dele também, sou eu, e sendo psicólogo. Então, como isso é forte na nossa mente? Que o homem não precisa de ajuda, o homem não precisa disso. De um aconselhamento pastoral, e etc. Né? Então, meus irmãos, é com isso que eu gostaria de finalizar. Amém? Então, Michael. Muito bom, cara, muito bom. Meu Deus, que ministração, cara. Eu tava aqui, mesmo como eu recebi demais mesmo, mas não tem muita coisa. E assim, tem um ponto puxando esse gancho aí, dessa questão terapêutica, que é uma pergunta que eu tenho para te fazer, Alex. Eu creio que pode ajudar muitos homens. Quando um homem realmente precisa buscar uma ajuda terapêutica, né? E quando ele realmente precisa usar a medicação. Porque eu percebo muito essas camadas, igual você falou, né? Que os homens não percebem, mas que eles têm essa resistência de pedir ajuda, de procurar ajuda. Quando na Bíblia eu vejo Jesus, que nos seus últimos momentos ali, de profunda agonia, ele pediu para os discípulos irem junto com ele, orar junto com ele. No Getsemane, né? Ele pediu ajuda. Então, eu queria ouvir um pouco isso de você. Pronto, perfeito. Sobre quando a gente deve buscar terapia. A gente escuta muito que todo mundo precisa de terapia. Acho que eu mesmo já falei muito essa frase, mas eu sempre gosto de dar esse exemplo. Na faculdade, certa vez, com aula com um excelente professor Fernando, ele perguntou para a turma, né? Todo mundo precisa de terapia? E a gente ficou calado, assim, porque ele geralmente gostava muito de pegadinha, né? Ele estimulou, ninguém vai responder. Eu tomei coragem e falei, não, sim, todo mundo precisa de terapia. E aí, chegando na conversa com ele, ele falou, não concordo com isso. E me chocou ouvir isso de um psicólogo, né? E é o que eu penso hoje em dia, né? Nem todo mundo precisa de terapia. Por quê? Porque todo mundo tem problemas? Sim. Mas muitas pessoas conseguem resolver e lidar com seus problemas de maneira satisfatória. Não necessariamente precisam de terapia. Okay? Então, essa que talvez seja a principal questão. Não é ter um problema que me faz falar, não, preciso de terapia. Mas é o fato de eu não estar conseguindo lidar com ele. Então, a gente precisa ter muita sinceridade conosco, com nós mesmos, né? Para poder chegar e falar, não, eu não estou conseguindo resolver isso. Então, às vezes, a gente está se sentindo ansioso por demais. Passaram-se alguns meses e essa ansiedade não diminuiu, pelo contrário, só vai crescendo. A gente não está conseguindo lidar. Terapia, entendeu? É um problema no casamento que eu não estou conseguindo lidar, terapia, ou às vezes um aconselhamento pastoral, certo? Mas o ponto a gente precisa pedir ajuda quando a gente não está conseguindo resolver sozinho, certo? O ponto acho que o crivo mais fácil seria esse,
Quando eu não consigo resolver só, eu preciso de ajuda, basicamente. Legal. E a questão da Basicamente. medicação, em que É, isso que eu momento ia você falar. A precisa questão da de... medicação, eu, enquanto psicólogo, não tenho capacidade técnica, certo? Nem ética de falar quando um paciente precisa ou não de medicação, certo? Uhum. Mas muitos tratamentos, a gente sabe que na ciência, a gente tem o que a gente chama de padrão ouro. O que é o padrão ouro? Assim, o ideal. E muitos transtornos, o padrão ouro é um tratamento associado de psicoterapia e psiquiatria, né? Ou seja, medicação. Sim. Geralmente, um caso de ansiedade mais severo. E aí o psicólogo vai conseguir avaliar se é um caso mais grave, né? E se vai precisar de um encaminhamento para um psiquiatra. Né? Em alguns casos, eu encaminho psiquiatra e o psiquiatra, sim, vai dizer, de fato, se precisa de medicamento ou não, qual medicamento, a dosagem, etc. Sim. Mas, normalmente, é quando um caso ele é um pouco mais complexo, né? Uma depressão mais profunda. Tem casos de depressão, por exemplo, que às vezes o contrário, precisa de uma medicação primeiro até, para a pessoa ter condições de fazer terapia. Uau. Né? Então, tem casos que são até, inclusive, assim. Então, a ansiedade, a pessoa está tão ansiosa que ela não consegue nem, vamos dizer assim, ter condições de fazer uma terapia. E Sim. aí precisa de uma medicação para começar, entende? Para poder habilitar ela a ser capaz de fazer a terapia, entende? Tem casos que são assim também. Mas geralmente são casos de maior complexidade, né? Ou o contrário, às vezes um caso muito, muito simples, não precisa de terapia, o próprio medicamento já resolve. Aí depende de qual profissional a pessoa vai buscar primeiro. Sim. Às vezes, no caso de uma ansiedade mais leve, a pessoa toma uma medicação ali e pronto, já foi suficiente para ela conseguir lidar com aquilo. Né? Não precisa de psicoterapia. Aí, caso precise, aí a gente inverte o caminho. O psiquiatra ele vai falar, olha, vou encaminhar para psicoterapia, você precisa de terapia também. Entende? Sim. Porque o medicamento, ele vai lidar com sintomas, né? Ele não vai lidar com emoções. Isso. E às vezes não vai lidar com a raiz também, né? Do Exato, problema, exatamente. né? Então, Porque a o maioria sintoma dos pode ser casos você só um vai... fruto, né? Isso, a maioria dos casos você vai precisar disso associado, né, dos dois, porque tanto pela essa questão da raiz, quanto pela questão emocional. Por exemplo, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o famoso TDAH. O tratamento padrão é com os dois. Por quê? Porque a medicação ela vai ajudar a questão da atenção, foco, etc. Mas tem diversas questões secundárias emocionais. A pessoa passa, geralmente a pessoa com TDAH se sente incapaz, porque ela passou por muitas situações na vida que ela foi passando a acreditar que ela não conseguia fazer as coisas. Então, tem várias questões de ordem emocional, por exemplo, ou mesmo de ordem mais prática, por exemplo, questões de organização, do dia a dia, agenda. O psicólogo ajuda com isso também. Né? Então, enfim, normalmente, resumindo, quando eu não consigo resolver meus problemas sozinho, preciso de ajuda para isso. Né? Então, preciso de terapia. E a medicação é geralmente em casos complexos demais, que precisam dos dois, ou em casos simples demais, que um medicamento, uma dosagem mais baixa já vai resolver. Mas aí quem vai falar dessa necessidade é o psiquiatra. Legal, muito bom, cara. Eu queria até ser um pouco vulnerável aqui, ser masculino também, que a gente aprendeu hoje que ser homem também é ser vulnerável. E abrir uma Sim, situação que eu passei, né? Eu fui diagnosticado com TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, em 2000 e, se eu não me engano, foi 2023, mas eu venho fazendo sim, terapia desde 2020. E às vezes as pessoas elas têm esse estigma, né? Não, se eu fizer os meus devocionais direitinho, se eu ler a Bíblia, se for para a igreja, se eu fizer aconselhamento pastoral, tudo isso vai ser o suficiente para resolver todos os problemas da minha vida. E não é bem assim, né? Nem sempre isso acontece. A Bíblia é exato. suficiente, a palavra de Deus é suficiente, mas às vezes a gente precisa de um médico quando a gente quebra a perna, né? Então, Sim, obviamente, Deus colocou a medicina para nos dar esse suporte e às vezes as pessoas elas têm esse estigma com a questão mental, né? Porque a nossa alma às vezes também está quebrada e ela precisa sim, de um profissional que vai te ajudar a juntar esses pedaços. E assim, eu já queria estimular você
a procurar profissionais cristãos também, profissionais Sim. porque ele, enfim, eu sempre sugiro cristão, né? Porque assim, e também não é todo, porque é igual em toda a área da vida, né? Tem profissionais e profissionais. Então, se você quiser, você pode procurar o Aleph, porque a gente pode indicar bons profissionais, porque é uma área muito séria da nossa vida. E assim, eu percebi que muita coisa ela melhorou, deslanchou por causa não só dos devocionais, de eu estar frequentando a igreja, ou fazer aconselhamento pastoral, mas também o auxílio da terapia, né, que veio confrontar muitas coisas na minha vida que eu precisei reconhecer, poxa, eu preciso mudar nisso aqui. E assim, foi um bom investimento. E eu já queria deixar para vocês o alerta. Cuidado, não vá para profissional, porque necessariamente ele dá um direito através do seu plano de saúde. Não necessariamente ele vai ser um bom profissional, porque a área da alma é uma área muito séria, ela respinga em todas as áreas da sua vida, sabe? Então, vale a pena você investir num bom profissional, tirar às vezes do seu bolso, se apertar um pouquinho mais para você tratar da sua alma. Porque eu tenho uma prova viva disso. Hoje eu já estou finalizando, né, o tratamento. O psiquiatra finalizou. Foi semana passada que eu acabei de tomar toda a medicação. Eu estava tomando o medicamento Exodus, o estalopram, né, que chama. Não fiquei viciado, graças a Deus. Não tive nenhuma reação assim, como é que eu posso dizer, fora do normal. Todas foram, graças a Deus, muito bem controladas. O medicamento ajudou bastante no processo terapêutico também, que eu ainda faço com uma psicóloga cristã. E assim, a pessoa só tende a ganhar. E hoje eu estou tendo retorno, não só espiritual, mas também financeiro, né? E assim, foi um desafio muito grande, porque na época que eu tive o pico da crise de ansiedade, foi na época que eu estava liderando um dos maiores departamentos da minha igreja. E eram situações e problemas pessoais, problemas do ministério, sabe? Meu Deus, como é que eu consegui administrar isso tudo? E eu vou dizer, foi a graça de Deus pegando junto com todas essas coisas naturais que me ajudaram a não desistir, a não largar o barco. Porque eu já contei para alguns amigos, colegas meus, assim, sobre essa situação. Eu diria, mas se eu fosse você, na sua pele, eu teria largado disso, largado daquilo outro, eu teria aberto mão de ministério e tal. E eu não abri mão, decidi não abrir mão, sabe? Diminuir a velocidade em algumas coisas, precisei dar foco em outras coisas, e hoje eu posso dizer que eu estou bem realizado. Então, eu queria realmente testemunhar isso para dizer para vocês que funciona, né? A palavra de Deus, todo esse aparato médico, né? Eu não sou também adepto, como é que eu posso dizer, da super intervenção, né? Que é você, como é que eu posso dizer, para tudo tem um remédio, para tudo, aquela pessoa hipocondríaca, também não sou adepto disso. Tanto que o processo que eu vivi foi bem, como é que eu posso dizer, uma coisa foi levando a outra, sabe? Eu estava bem assim, como é que eu posso dizer, esperando o momento certo para tomar uma decisão séria a ponto de me medicar, entendeu? Então, realmente o momento chegou e eu percebi que eu precisava. Mas eu precisei chegar a essa conclusão junto com a minha terapeuta e tomar esse passo maior, entendeu? Porque o que eu vejo hoje também é muita gente, inclusive homens, que se apoiam nisso, né? E querem correr atrás de uma aposentadoria, querem se encostar no INSS, Deus perdoe se é uma coisa dessa, mas se aproveitar da sua condição e não querem lutar mais, querem levantar a bandeira branca e meio que se entregar para a doença. E não Deus não nos chamou para isso, não, gente. Deus chamou a gente para vencer, para andar em vitória e para crescer, e não para ficar dependendo de, sei lá. Claro, né, tem casos e casos, eu não quero generalizar. Mas eu vejo pessoas assim também, entendeu? Que mesmo se apoiam nisso e acham que a doença faz parte da sua identidade. E não
não faz parte da sua identidade, você é filho de Deus, você não é uma pessoa depressiva, pode estar depressivo, você não é uma pessoa ansiosa, você pode ter ansiedade. São coisas completamente diferentes, entendeu? Então, Perfeito. é o que eu penso. Não sei Perfeito. se tem alguma coisa aí para acrescentar dentro disso que eu falei, mas... Sim, só falar rapidamente, né, sobre esse, pincelar um pouquinho sobre essas questões, que tu falou sobre essa questão de buscar ajuda também. Na Bíblia tem um exemplo que eu acho muito bacana. A gente fala que o apóstolo Paulo, né, ele foi um homem que presenciou muitos milagres, um dos maiores evangelistas, um apóstolo da palavra do Senhor. Ele viu o próprio Jesus Cristo, né? Mas veja que interessante que em Timóteo, ele dá uma recomendação para Timóteo, que ele fala assim, o livro de Timóteo é um livro de recomendações, né, para Timóteo, que é um jovem pastor, e ele tem agora peço até perdão, porque eu não lembro a passagem de cabeça que está escrito isso, mas o apóstolo Paulo, ele fala que para ele tomar um pouco de água misturado com vinho, né, para aliviar um pouco as dores de estômago dele. Por quê? Porque naquela época o vinho ele era considerado mais limpo do que a própria água, né? Porque não tinha um sistema de filtragem e limpeza de água que a gente tem hoje, e o vinho era coisa natural, né? Era a própria uva sendo o suco da própria uva ali. Então, ele fala sobre isso, para ele tomar um pouco de vinho, mas veja que ele não fala assim, olha, você deve buscar oração para isso, etc. Ele faz uma recomendação natural ali, na época que era comum ser feita, né, sobre isso. Então é muito, muito interessante isso, né? Ele não nega as questões naturais também. A ajuda, a gente pode até falar assim, os tratamentos naturais. Isso não é negado por Paulo. É muito interessante a gente ver isso. E sobre essa questão de buscar profissionais cristãos, etc., eu confesso que, assim, na inocência da faculdade, etc., a gente aprende que isso não deveria influenciar, e realmente não deveria. Teoricamente, você sendo cristão, você deveria ter o mesmo atendimento, eu digo assim, imparcial e com qualidade. Uma pessoa que seja ateia, uma pessoa que tenha qualquer religião que seja, mas infelizmente, eu digo infelizmente mesmo, na prática, isso muitas vezes não acontece. Obviamente que eu, enquanto psicólogo, eu não digo assim, eu sou psicólogo cristão, porque ser cristão não é uma teoria da psicologia, né? Mas eu sou um psicólogo e sou cristão. Então, eu sendo, enquanto psicólogo e sendo cristão, aliás, vamos lá, para resumir, né? Acontece muitas vezes, eu não posso, né, orar com o paciente na sessão, eu não posso induzir ele para ir para a igreja, esse tipo de coisa. Isso todo mundo está de ok. Mas, infelizmente, acontece muitas vezes o contrário também. De psicólogos querendo tirar as pessoas da igreja, influenciando contra a igreja. Eu tenho uma amiga minha, pessoal, que ela trocou de psicóloga, agora está com uma psicóloga cristã, mas é porque a antiga psicóloga dela, ela é solteira, estava querendo, estava estimulando ela a buscar alguém para se relacionar fora da igreja, dizendo para ela sair da caixa, que ela estava com a mente muito quadrada e etc., que ela poderia rever essa questão, ou seja, estimulando ela a ir contra um dogma religioso dela. Isso é um absurdo. E eu, quando eu fui parar para ver, isso acontecia muito. Então, muitos pacientes que eu tenho hoje são cristãos também, apesar de no meu perfil profissional eu nem coloco a minha religião, nunca fiz um post sobre isso, mas muitos conhecem, né, vão conhecendo, procurando, e relatam coisas semelhantes também. Então, hoje eu digo assim, olha, é importante você buscar um psicólogo cristão, né? Eu digo infelizmente porque, teoricamente, isso não deveria passar por essa necessidade, mas infelizmente acontece. Até por uma questão de identificação. Tem um paciente que fala assim, não, com você eu posso falar sobre essa questão, porque você é cristão também, você vai entender o que eu estou dizendo. Ou seja, rola essa identificação. Eu tive até 2 denúncias com o Conselho de Psicologia aqui do Estado de Sergipe, e respondi a eles por posts no perfil da igreja, estava falando assim, o psicólogo e pastoral, falando que estava associando a religião. Mas eu falei para eles, veja, por que alguém pode falar assim, um psicólogo LGBT, uma psicologia preta, um psicólogo assim, sabe? O que são isso? Meios de identificação, eu acho super válido. Da mesma forma,
vai rolar essa identificação também com o psicólogo que é cristão. Vai ser mais fácil para ele compreender seu mundo, para você se sentir acolhido também. Então, nesse sentido, hoje eu indico assim, né, ó, se possível, busque um psicólogo cristão também, talvez seja melhor para você. Então, seria isso. Que legal, cara, que bacana. E só puxando o gancho aí dessa situação que aconteceu com a sua amiga, e eu queria puxar um pouco para a questão da masculinidade, uma Ah, coisa até que eu anotei aqui. Sim. rapidinho, Michael, só para complementar. Eu estimulei ela a fazer uma denúncia no conselho, tá? Porque isso, Ah, inclusive, eu passei de denúncia. Então, se acontecer com alguém, souber de algo assim, você pode fazer online, anônimo, pelo site, esse tipo de denúncia, tá? Só legal, para esse adendo. bacana, muito bom. Que você, sendo homem, não precisa pecar para se provar. E eu tenho um exemplo de um amigo pessoal meu, grande amigo. Infelizmente, ele acabou meio que atrasando muita coisa, porque ele, ele sofreu abuso sexual na infância, e aí o diabo jogou isso na cabeça dele, que ele tinha que ter um relacionamento fora do casamento, um relacionamento sexual com a mulher, para ele se provar homem. E isso é uma mentira do diabo, né? E aí ele acabou meio que tendo esse relacionamento com essa moça, o ato sexual, se arrependeu amargamente, precisou mudar de estado, mudar para outro lugar, para recomeçar, se casou, tem uma criança hoje e hoje está se erguendo ministerialmente. Mas você vê assim que foram anos meio que, entre aspas, perdidos, né? Eu creio que foi lição para ele, né? Por conta de uma decisão dessa. Você imagina José, né? Se ele tivesse pensado dessa forma. Porque ele foi tirado do pai dele antes mesmo de ter uma esposa, né? A Bíblia fala que ele era jovem, então ele, acredito que foi antes da puberdade. Então ele passou como escravo. E não sei se você sabe historicamente, um escravo ele só podia se relacionar com um escravo e os filhos dele seriam escravos. Então esse era o destino de José. Só que ali ele teve uma oportunidade de meio que se realizar sexualmente, ó, entre aspas, viu, gente? Com a esposa de Potifar, continuar, né, sendo grande ali naquela empresa ali de Potifar e ninguém saber. Mas ele decidiu não fazer isso, foi parado em uma prisão, né? Passou, não foi 2 dias lá, não, foram mais de 2 anos. E Deus depois honrou a vida dele por causa da decisão dele. Então a gente tem que ter muito cuidado com esses pensamentos assim, de eu vou fazer isso para me provar. Não, você não precisa provar nada para ninguém, certo? Então é isso que eu queria meio que puxar o gancho aí. Mas, gente, a gente já está caminhando para o nosso final. Aleph, eu gostaria de agradecer de verdade pela sua disponibilidade. Eu creio que essa ministração vai abençoar a vida de muitos homens. Entrou uma pessoa aqui, né, John? John, você tem alguma pergunta? Se você tiver aí, quiser colocar no chat, ou abrir o microfone para perguntar, fique à vontade, tá certo? Mas, de antemão, eu já queria agradecer ela pela sua disponibilidade. Agora a gente vai estar encerrando a nossa gravação e a partir de agora a gente vai ficar um pouco mais à vontade aqui para conversar coisas mais íntimas. E é isso, gente. Valeu, fiquem na paz.